Olá, queridos! Bem-vindos de volta ao canal Pastora Cíntia Horn. Sinta-se à vontade para compartilhar os conteúdos, para assinar o canal e também para dar a sua sugestão, por que não? Se você tem sugestões para nos enviar, querendo falar comigo por mensagem, tem o link do Instagram aí, estaremos respondendo dentro da nossa possibilidade. Hoje eu quero falar sobre um assunto que foi sugerido que eu falasse à luz da Bíblia. Existe uma vontade de Deus para você e para mim expressa na Bíblia? E nós vamos falar um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui a tela, para a gente conseguir visualizar. Essa vontade de Deus, ela é expressa. O que que a Bíblia diz sobre isso? E se você está vendo esse canal pela primeira vez, eu peço que você compartilhe, que você esteja divulgando o nosso canal. Para responder corretamente essa pergunta, nós temos que ver algumas coisas, como o contexto, existe uma vontade única, e está falando para quem a Bíblia nesse texto específico. Então, como eu vou falar de uma carta paulina, uma carta apostólica, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu quero contextualizar um pouco sobre essa igreja. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo na altura da sua segunda viagem missionária. Quando ele funda essa igreja, ele tem que sair dessa cidade antes do que ele queria, por conta das perseguições contra ele. Então, Paulo sai antes e fica com a preocupação de como estariam aqueles irmãos, aqueles neófitos na fé. E aí, em certo momento, ele manda Timóteo a essa cidade, uma vez que ele foi impedido de voltar. Ele manda Timóteo e Timóteo volta então com notícias, e essas notícias nascem essa carta. Esse contexto, ele está escrevendo para quem? Ele está falando para quem? Para essa comunidade de fé em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade perto de um porto, é uma cidade muito próspera, muito boa, e é uma cidade também que existe uma amálgama cultural e religiosa muito grande. Então, essas pessoas para quem Paulo está falando são pessoas que, como ele mesmo deixa no texto, deixa ídolos e seguem agora ao Deus único, vivo e verdadeiro. Paulo traz esses conceitos de Deus único do judaísmo de onde ele vem, é o mesmo Deus do cristianismo, e ele então implementa na carta a doutrina do Deus único e verdadeiro. Quando ele fala que vos convertestes dos ídolos ou deixastes ídolos, ele está expressando que essas pessoas que estão lendo essa carta, elas se converteram a Cristo, elas entregaram a sua vida, o seu coração a Cristo e hoje vivem no padrão do cristianismo. Então Paulo vai então falar para eles qual é a vontade de Deus e aqui nesse verso, ele coloca a vontade de Deus bem expressa. É uma tradução que eu mesma fiz, ela é bem parecida com versões muito bacanas que nós temos aí nas Bíblias, inclusive na Bíblia que você tem em casa, se você quiser fazer a comparação. Essa tradução foi feita por mim diretamente do grego. Esta, pois, é a vontade de Deus. Olha como ele coloca: a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza sexual. Então, quando ele fala que a vontade de Deus é a vossa santificação, ele está falando de sermos separados para Cristo, estamos num padrão cristão, numa doutrina cristã, e que nós temos que nos abster da impureza sexual. Aí você pergunta, mas essa é a única vontade de Deus para a nossa vida? Não, claro que não. Mas aqui ela está expressa àqueles que estão sendo, então, dirigidas essa palavra a cristãos. Então, esta
é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa separação para Deus, a vossa consagração. Então, Deus deseja isso, Ele tem isso como vontade para cada um de nós. Então, é uma vontade de Deus para você e para mim. Então, vamos pensar sobre isso e vamos nos deleitar em cima de algo que realmente parece simples, mas quando nós falamos com essa palavra santificação, ela abarca muitas áreas da nossa vida. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, peço que compartilhe e peço também que você nos ajude a que esse canal cresça. Qualquer sugestão, você já sabe, pode colocar aí no vídeo ou então pegar o link e nos seguir lá também no Instagram. Desde já eu agradeço a sua audiência e até a próxima, querendo Deus.